Olá, queridos amigos do canal Neurosaúde, aqui estamos juntos mais uma vez para um novo vídeo. Olá, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje vamos abordar um tema muito relevante que requer toda a sua atenção. Tenha este aprendizado como um investimento para a sua vida e na vida de sua família. Vamos falar sobre a jornada da autoestima. Já dizia nos idos anos de 1500, Pero Vaz de Caminha em sua carta ao rei de Portugal, que a nova terra que hoje se chama Brasil era uma terra que em se plantando, tudo dá. Assim também é a terra fértil, ou a mente desbravadora de uma criança. Na mente de um recém-nascido começa a se formar um terreno fértil onde se inicia a jornada da autoconfiança. E para isso dar bons frutos os pais têm que semear desde cedo a semente da confiança. A semente da confiança, cultivando a autoestima na infância. Todo pai e mãe ao verem seus filhos nascerem sempre estão agradecidos por eles nascerem com saúde e fazem votos e mantêm sempre acesa a chama da esperança de que aquele pequenino terá um futuro brilhante, que se tornarão adultos prósperos e responsáveis. Mas com o passar dos anos, surgem os estresses. A situação no lar pode se tornar caótico por vários fatores e estas crianças já não recebem dos pais os cuidados que eles tanto necessitam. Tampouco ouves dos pais palavras de incentivos que os ajudem a amadurecerem com um caráter firme e prontos para se tornarem vencedores. A autoestima deve se tornar parte do caráter de nossos filhos, mas para isso os pais precisam estarem atentos e contribuírem sempre para isso. Crianças com maior autoestima sempre ouvem dos seus pais frases encorajadoras, e mesmo quando eles cometem seus pequenos erros, nunca são desestimulados. Desde que seus filhos começam a interagir com o mundo ao seu redor, os pais precisam ajudar os pequeninos a acreditarem em si mesmos. Uma autoestima saudável deve ser cultivadas desde a infância, e isso se desenvolve por meio do senso de capacidade e autoconfiança. Por exemplo, uma criança quando escorrega e cai, claro que a tendência é o choro, e esperar que os pais os coloquem no colo e os console. Isto com o tempo desenvolverá na criança um senso de dependência física e emocional e até mesmo ao vitimismo. Nestas horas a sabedoria dos pais é fundamental. Se a criança não se machucou, se não requer cuidados urgentes, então o ideal é encorajar o filho a se levantar por si mesmo, não rir de sua queda, não brigar porque a criança caiu. Ela precisa encarar isso como uma coisa natural da vida, pois sempre isso vai se repetir, cair e levantar. E a educação dos pais tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. Desde a infância até o fim de nossas vidas nós não passamos de gestores. E uma das primeiras coisas que aprendemos ou temos que aprender é como gerenciar nossas emoções. Uma criança que aprende desde pequeno como ter gestão das suas emoções, está com seu futuro pessoal traçado rumo a uma pessoa bem-sucedida. Imagine uma criança que se olha no espelho e sorri, seus olhos brilhando com a convicção de que é capaz de realizar qualquer coisa. Essa imagem representa o poder da autoestima, uma força que impulsiona a criança a explorar o mundo com entusiasmo e enfrentar os desafios com resiliência. Mas como cultivar essa semente da confiança na infância? É durante a infância que a base da autoestima é construída, e os pais, como os primeiros educadores, desempenham um papel crucial nesse processo. Se sentir amado pelo que é ajuda as crianças a desenvolverem autoconfiança. O amor incondicional e a validação são os pilares da autoestima. Quando a criança se sente amada e aceita por quem ela é, sem julgamentos ou comparações, ela desenvolve uma base sólida de segurança emocional. Essa segurança permite que ela explore seus talentos e interesses, experimentando a alegria da descoberta e o orgulho da conquista. O grande erro dos pais é sempre comparar seus filhos com o filho do vizinho, frases como: "Por que você não é estudioso como o Johnny?" Ou "Por que você não é obediente com a Edna?" Estes são apenas alguns exemplos. Estas comparações e cobranças não vai ajudar seu filho, mas apenas colocar neles mais recalques, traumas e decepções. Se sentirão os piores filhos, se culparão por qualquer coisa errada que aconteça, e nunca se sentirão amados porque não conseguem estar à altura do que seus pais esperam deles. Uma criança assim que não confia em sua própria capacidade como se tornará um adulto responsável no trabalho, no lar, como chefe de família ou como uma mulher sábia que edifica sua casa, sua vida. Ao invés das críticas e cobranças,
Nós, como pais e mães, precisamos descer ao nível deles e tentar descobrir onde está a dificuldade deles na escola, e os seus deveres de casa, na interação com os amiguinhos e ajudá-los a superar suas dificuldades. O amor incondicional para com os filhos está além dos erros ou acertos deles. Grave esta frase como sendo sua para alguém, e aplique em sua vida. Leve isso para seu relacionamento com seu esposo ou esposa. Pense nisso como sendo a frase de seu filho ou filha. Me ame quando eu não mereço, pois é quando eu mais preciso. Senso de capacidade. Aqui está um item que cada pequenino deve desenvolver desde sua infância. Se sentir capaz. Capaz de cair e levantar. Capaz de ajudar seus pais. Capaz de juntar seus brinquedos. Cuidar de suas bagunças. Capaz de arrumar seu quarto. Capaz de ajudar seus pais nas pequenas tarefas do lar. Mas para tudo isso, é necessário a colaboração constante dos pais. O senso de capacidade surge quando a criança é incentivada a tentar, a errar e a aprender com os erros. É crucial que os pais confiem na capacidade da criança, mesmo que ela esteja aprendendo algo novo. Celebrar as pequenas conquistas e oferecer apoio durante os desafios são ingredientes importantes para fortalecer o senso de eu consigo. Autoconfiança na infância. A autoconfiança se desenvolve quando a criança se sente capaz de lidar com as situações do dia a dia, tomando decisões e enfrentando os obstáculos com coragem. Essa confiança é construída por meio de experiências positivas e da crença de que ela é capaz de superar os desafios. Frases como: "Eu confio em você, filho, você consegue, pode ir, estou olhando você", ou "Não se preocupe, se errar eu te ajudo". Com frases assim, ditas com firmeza, a determinação fortalece a autoestima. E o pequeno não terá medo de enfrentar seus pequenos desafios e se tornar vencedor na vida. A educação dos pais tem um papel fundamental nesse processo. É por meio da comunicação, do exemplo e das atitudes que os pais transmitem valores e crenças que influenciam a autoestima da criança. Um ambiente familiar positivo, com diálogo aberto e respeito mútuo, contribui para o desenvolvimento de uma autoestima saudável. Uma criança que cresce com medo de cometer erros estará fadada a ser um fracassado. Erros e acertos sempre farão parte de nossas vidas, e aprender com os erros é algo que os pais precisam deixar claro para os seus filhos. O receio de errar na lição, ou na somatória da conta na lição de matemática, se tornará um monstro na mente da criança e ela, como autodefesa, se negará a tentar aprender, se torna desleixada, olha de lado e não procurará aprender. Às vezes não é preguiça ou falta de atenção, é o medo de errar ao tentar, e ouvir palavras que as machuque e diminua ainda mais sua autoestima. Quando você diz categoricamente para seu filho: "Você vai conseguir", isso pode ser uma faca de dois gumes, pois você não pode garantir que a criança o fará bem. Melhor é dizer que ela pode conseguir. Faça o melhor que puder. Se não conseguir, tente outra vez. Essa é a melhor estratégia. Porque prometer o sucesso e depois, vê-la falhar tem um impacto negativo na confiança dela. A seguir, veja algumas frases que você não pode deixar de pôr na mente de seus filhos. Estou muito orgulhoso de você. Você pode tentar novamente. Estou feliz em passar um tempo com você. Eu gostei de como você fez isso. Eu te amo do jeito que você é. Vamos tentar juntos. Quando as crianças aprendem que todas as pessoas têm virtudes e defeitos, e que não precisam mudar para serem amadas, nós as ajudamos a construir relacionamentos mais saudáveis no futuro. A mudança que queremos nelas virá automaticamente à medida que elas forem amadurecendo e pondo em prática os ensinamentos que você deu a ela. O que não dizer para uma criança, para não a desmotivar? Criar um ambiente positivo e encorajador para as crianças é crucial para o seu desenvolvimento e bem-estar. As palavras têm poder e podem ter um impacto profundo na autoestima e na motivação das crianças. É importante evitar frases que podem desanimá-las ou minar a sua confiança. Frases a evitar: "Você não consegue fazer isso". Esta frase pode criar uma crença limitante na criança, fazendo-a acreditar que não é capaz de alcançar seus objetivos. "Você é muito burro ou burra para isso". Rotular uma criança como burra é prejudicial e pode afetar a sua autoimagem e desempenho. Pare de ser tão sensível. As crianças precisam aprender a lidar com as suas emoções.
Desvalorizar os seus sentimentos pode levar a problemas emocionais no futuro. Eu te disse. Esta frase, geralmente dita com um tom de sarcasmo, pode fazer a criança sentir-se culpada e envergonhada. Você é igual ao seu pai ou mãe. Comparar uma criança com os seus pais pode ser injusto e criar um sentimento de inferioridade. Isso é fácil. Subestimar a dificuldade de uma tarefa pode desmotivar a criança e fazer com que ela desista. Você é sempre tão desastrado ou desastrada. Rotular uma criança como desastrada pode afetar a sua autoconfiança e dificultar o desenvolvimento de novas habilidades. O poder das palavras positivas. Em vez de usar frases negativas, é importante usar palavras de encorajamento e apoio. Frases como: "Você está quase lá. Continue tentando. Eu acredito em você. Você consegue. Você é inteligente e capaz. Você está aprendendo e crescendo a cada dia. Eu estou orgulhoso ou orgulhosa de você." Essas frases podem ajudar a criança a se sentir motivada, confiante e capaz de alcançar seus objetivos. Dicas para comunicar-se positivamente. Ouça atentamente, demonstre interesse no que a criança tem a dizer e reserve tempo para entender a sua perspectiva. Seja específico, em vez de dizer "você é inteligente", diga "você teve uma ótima ideia para resolver o problema". Concentre-se nos esforços, elogie o esforço da criança, mesmo que o resultado não seja perfeito. Celebre os sucessos, reconheça e celebre os progressos da criança, por menores que sejam. Seja paciente, as crianças aprendem e crescem em seu próprio ritmo. Lembre-se, as palavras têm poder e podem ter um impacto duradouro na vida das crianças. Use-as com sabedoria e ajude-as a construir uma autoestima forte e uma mentalidade positiva. Em resumo, a autoestima é um presente que os pais podem dar aos seus filhos. É um investimento que trará frutos por toda a vida, proporcionando à criança a segurança para enfrentar os desafios, a resiliência para lidar com as dificuldades e a confiança para alcançar seus sonhos. Mas a jornada da autoestima não se encerra na infância. É um processo contínuo que exige atenção e cuidado em todas as fases da vida. E este foi o vídeo de hoje. Gostaríamos de saber sua opinião a respeito deste tema. Nos conte se algo assim afetou de forma positiva ou negativa teu crescimento, e se possível nos dê dicas de como abranger mais temas como este. Lembre-se que seu like é muito importante, e divulgar um vídeo como este é ajudar mais pessoas a crescer no aprendizado. Fiquem todos com Deus, e espero vocês no próximo vídeo. Abraços a todos!